Olá, começa agora o JR Entrevista. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto aprovado pelo Congresso que determina a criação de uma alíquota única em todos os estados para o ICMS de combustíveis. Essa é uma tentativa de frear a disparada nos preços agravado pela guerra na Ucrânia após a invasão da Rússia. Para falar sobre este e outros assuntos, o JR Entrevista recebe o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado, Renata. É uma satisfação grande para mim estar aqui com você. Obrigada a você. Senador, me diga uma coisa, essa história de tentar frear aí o preço dos combustíveis, os governadores estão reclamando muito porque também vão perder a arrecadação. Essa é uma alternativa realmente? O senhor acha que, de fato, vai impactar no bolso do consumidor ou, no final, o consumidor vai acabar pagando a mesma coisa? Renata, é um desafio para o país e é um desejo de todos os consumidores que o preço do combustível seja reduzido. É lógico que essa redução proposta agora pela lei que o senador Jean Paul Prats foi o relator, ela cria uma medida única, uma alíquota única para todos os estados. E o ICMS vai ser tributado por litro e não por um percentual no preço. Isso, sem dúvida nenhuma, já vai reduzir o preço dos combustíveis. Porém, se permanecer essa demanda muito alta, esse aumento desenfreado, nós não teremos, o consumidor não sentirá no final, quando ele for abastecer, de que essa lei favoreceu de fato o consumidor final. Agora, como que isso pode acabar com o chamado efeito cascata, verificado atualmente, em que o tributo incide mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis? A lei aprovada e já sancionada pelo presidente, ela já acaba com esse efeito cascata, aliás, acaba com esse aumento desenfreado, onde o ICMS é tributado 3 vezes, na produção, na distribuição e na revenda, quando chega no preço final para o consumidor. O Estado seria 3 vezes aí privilegiado, né? Porque o ICMS é um percentual sobre o valor e não é um percentual sobre o litro. Com o que está proposto agora, acaba isso, ele vai ser tributado apenas uma vez e é um valor por litro. Não de fato, de acordo com o preço que tiver, vai se tributar ali o ICMS daquele estado. Agora traz um problema para os governadores. Traz um problema de caixa para os governadores. Eles vão ter, a princípio, sem dúvida nenhuma, uma queda de receita em alguns estados, onde o ICMS é alto. Tem ICMS em alguns estados aí de 30%, 35%. Esses governadores vão ter uma queda, sem dúvida nenhuma. Mas tem alguns outros estados que o ICMS é 18%, 20%, 25%. Esses não sofrerão tanto. Agora, mudanças na política de preços da Petrobras, atualmente vinculado ao mercado internacional, podem evitar aí a inflação dos combustíveis no país? Eu acredito que sim, com certeza absoluta. A Petrobras poderia, claro, se não tivesse de olho sempre nos acionistas, poderia reduzir a margem de lucro, né, e não precisar seguir cegamente, como fazem, os preços internacionais do petróleo. Isso aí, se ele deixar de seguir isso, deixar de tentar oferecer um lucro máximo para os acionistas e dar retorno também para o governo federal, ela pode reduzir o preço. Agora, falando também em impostos, o governo, no início da semana, falou em zerar impostos de importação, tanto para o álcool quanto para 6 produtos da cesta básica. Só que aí existe um problema, porque acabou que também o TSE resolveu não responder aquela pergunta feita pela AGU, perguntando justamente, pode baixar tributo em ano eleitoral? O TSE não respondeu porque disse que a pergunta era muito genérica, ao mesmo tempo muito concreta, muito específica, que ele não poderia fazer esse tipo de julgamento prévio. Corre-se um risco aí da gente ter essa medida que diz que vai zerar o imposto, mas o governo voltar atrás e recuar justamente por medo de cair na lei eleitoral? É possível, porque se o TSE deixou essa dúvida no ar, não respondeu concretamente, o governo deve ter medo, não só o governo do presidente Jair Bolsonaro,
como candidato à reeleição, como os governadores dos estados. Todos devem estar preocupados com decisões que serão tomadas, principalmente para reduzir ou extinguir impostos. Isso não deixa de ser um benefício claro ao eleitor. E o TSE, respondendo assim, deixou aí, como se diz no Nordeste, uma pulguinha atrás da orelha daqueles que precisam ou pretendem tomar esse tipo de decisão. Jogou no colo do Executivo. Jogou no colo do né? Executivo. Tome a decisão, nós só vamos analisar em caso concreto. Pronto, mas a minha pergunta, por exemplo, o PL 1120 dos combustíveis, tudo bem, ele foi aprovado, Câmara, Senado, sancionado. Será que o governo, o Executivo, por exemplo, pode voltar atrás com medo justamente também de cair na lei das eleições? Porque eu sei que é um caso diferente. Essa do zerar a alíquota veio direto do Executivo. O PL não, passou pelas duas casas. Passou pelas duas casas. Mas só que, de qualquer maneira, é um benefício. Você concorda comigo? É um benefício autorizado pelos representantes do povo brasileiro, pelas duas casas. O Congresso Nacional, Câmara e Senado, autorizados, aprovaram a lei e o presidente sancionou. Então, aquilo que advém de lei, aprovada de forma consensual, onde a maioria votou favorável, eu não acredito que isso venha incorrer em medidas que possam ser prejudiciais ao governante. Agora, mudando de assunto, o governo está sem liderança lá no Senado desde o dia 15 de dezembro do ano passado, quando o senador Fernando Bezerra acabou deixando o cargo. Desde então, vários nomes são ali ventilados, dentre eles o do senhor. O senhor vai ser líder do governo ou não? Na verdade, o senador Fernando Bezerra merece aqui o meu respeito, e ele foi um grande líder do governo. Deixou uma lacuna importante, o governo precisa preencher isso o mais rápido possível. Quanto a mim especificamente, não fui sondado. Senador, seu nome estava sendo ventilado. O meu nome foi ventilado por alguns colegas senadores que gentilmente se lembraram do meu nome, e eu fico muito honrado, feliz por aqueles que se lembraram do meu nome, agradecido, mas eu não fui sondado e, portanto, não devo responder um caso em concreto. Se fosse sondado, toparia esse desafio ou não? Essa não é uma decisão para se tomar sozinho. Se eu viesse a ser sondado sobre isso, eu teria que conversar com o meu partido. O presidente nacional, com os deputados, com os colegas que eu tenho no Senado Federal. Isso não é uma decisão para se tomar sozinho. O governo convidou, você vai lá e aceita. A princípio, eu não tenho tendência para ser líder de governo. Não tenho tendência. Eu fui deputado estadual durante 24 anos. Tendência significa vontade? Vontade. Eu fui deputado estadual durante 24 anos e nenhum mês eu aceitei ser líder do governo, apesar de ser convidado várias vezes. Aqui, como senador da República, durante 3 anos, passamos por 2 anos de pandemia e o país atravessa situações críticas, difíceis, precisando urgentemente de uma união mais que urgente de todos os poderes, de toda a sociedade. E o cargo de líder do governo é importante, muito importante, sobretudo para as matérias que são de interesse do país que tramitam no Congresso Nacional. Mas é uma questão que o governo tem que decidir logo em breve. Agora, por que essa aversão a ser líder do governo? Na verdade, eu tenho dificuldades de ter que combinar algo, vou ser bem franco aqui, de ter que combinar algo, acordar algo com os colegas, com outros poderes, e aquilo não acontecer. Ou me autorizarem a fazer aquilo e depois de criarem qualquer tipo de pretexto para não cumprirem aquilo que foi acordado anteriormente. O que quase aconteceu nos precatórios com o senador Fernando Bezerra, sim, lembra? Aconteceu em alguns casos com o senador Fernando Bezerra, lamentavelmente. E que ele só seguiu em frente em função do grande conhecimento que ele tem de Brasil e da grande experiência parlamentar que ele tem. Agora, hoje, ser líder de um governo que está finalizando, está acabando e que a gente não sabe qual vai ser o resultado dessas eleições, também não seria interessante para os republicanos? Eu não vejo o problema, o governo está finalizando. Isso não é um problema. O problema é de como o governo vai finalizar isso.
como ele pretende terminar esse governo para iniciar um próximo governo, se vier a ser eleito pela população brasileira. O fato de estar iniciando ou terminando um governo, isso não é o ponto principal para se escolher ou para se aceitar ser líder de governo. Senador, a gente já continua nesse assunto, mas antes um recado. E você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, senador, como é que está o Republicanos em relação ao governo Bolsonaro? Eu sei que o senhor ouve essa pergunta todos os dias e eu não posso deixar de fazê-la. Como que está a relação? Tem hora que a gente vê que parece que o Republicanos está desembarcando, não está muito satisfeito. Como é que está isso? Quem, na realidade, está autorizado a fazer todos esses contatos em nome do Republicanos é o nosso presidente nacional, um grande deputado por São Paulo, grande líder do nosso partido, que é o deputado Marcos Pereira. Houve alguns desentendimentos há algum tempo atrás, onde, no nosso entendimento, faltou diálogo e, de certa forma, comprometimento do governo com o nosso partido, que é de base aliada do governo. E isso aí talvez tenha distanciado um pouco em função da falta de diálogo, mas em nenhum momento se acenou ou foi discutido de que o Republicanos deixaria de ser governo. Mas o Republicanos, até então, disse que estava neutro. Republicanos continua, declara neutralidade ou vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Ou eu estou fazendo essa pergunta muito cedo? O que a gente discute, na realidade, é o Republicanos reúne, sob a liderança do presidente Marcos Pereira, os diretórios estaduais, os deputados federais, o senador da República, e discute isso internamente. É claro que nós temos aliados que querem ir com Lula, temos aliados que querem ir com Bolsonaro, e tem aqueles que preferem a neutralidade. É normal isso. Mas não há nada determinado até agora de que o Republicanos seguirá uma outra linha que não seja com o presidente Jair Bolsonaro. Vocês têm conversado em relação a isso? Porque eu me lembro bem, na época do impeachment, o Republicanos foi o primeiro partido a dizer que estava desembarcando do governo. E vocês puxaram uma fila enorme e deu no que deu, a gente sabe o que aconteceu. Mas vocês foram o primeiro partido que se atentaram que ali não dava mais para ficar. E foi todo mundo atrás do Republicanos. A minha pergunta é, Republicanos vai puxar essa fila? O Republicanos é sempre um partido antenado com o que está acontecendo no país e conectado com o eleitor. Portanto, aconteceu naquele período de o Republicanos ser o primeiro partido a se manifestar. Se tiver que acontecer agora, independente de ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, se tiver que acontecer isso, se não chegarmos aos entendimentos necessários, se a gente sentir que o governo não caminha para o rumo que nós queremos para o Brasil, a gente irá anunciar logo, se a gente chegar a esse entendimento. Existe a possibilidade do Republicanos apoiar o ex-presidente Lula? Eu, pessoalmente, não vejo essa possibilidade. Eu, particularmente, não vejo essa possibilidade. E, claro que existem aliados que torcem por isso e que querem apoiar o presidente Lula. Como temos também alguns aliados que querem apoiar o ex-ministro Sérgio Moro. E temos os aliados que querem apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Senador, mas aí não vai virar um racha dentro do Republicanos? Não vai virar um racha, porque a maioria lá é que decide. Nós temos esse acordo dentro do nosso partido, que seja qual for a decisão que alguns tomarem, aquilo que tiver a maioria que vai ser tomado. E, por enquanto, a maioria tem tendência de ficar com o presidente Jair Bolsonaro. Vocês não são que nem o PSDB que racham? Não existe essa possibilidade de rachar dentro do Republicanos. Pelo contrário, o Republicanos hoje é muito maior do que começou. Nós somos o partido que mais cresceu no Brasil. Mais cresceu. Nós saímos de 1 deputado federal para 8 e agora temos quase 40 deputados federais. Temos um senador da República. Nas próximas eleições, creio que nós teremos aí mais de 3 senadores da República, mais de 4, eu e mais 3 senadores da República. Agora, senador, eu queria uma avaliação do senhor. A gente vê
toda pesquisa que sai vê a diferença entre Lula e Bolsonaro reduzindo. Há poucos meses existia uma diferença enorme, que o PT até falava em ganhar em primeiro turno. Hoje você vê que a diferença cada vez reduz 2 pontos, então eles vão ali se encontrando, apesar de ainda existir uma grande diferença entre os dois, mas, por exemplo, teoricamente não daria para ganhar em primeiro turno. Na avaliação do senhor, a que se deve essa retomada do crescimento do Bolsonaro? Porque o senhor há de convir que, teoricamente, o Bolsonaro já tem os votos ali dele garantidos, o Lula tem os votos garantidos. Mas o que se deve ao crescimento do Bolsonaro nessas pesquisas? Eu não acredito que seja, de fato, um crescimento. Eu acredito que seja o eleitor do presidente Jair Bolsonaro que está retornando à casa. Ele está voltando para acreditar no presidente Jair Bolsonaro porque ele olha os outros candidatos e não veem o mesmo perfil que eles gostariam. Então, eles preferem arriscar novamente, votar novamente no presidente Jair Bolsonaro. E ele retornando, logicamente, o presidente Jair Bolsonaro cresce. Além disso, tem um outro fator, que são os programas sociais do governo, que estão chegando de fato na ponta. E quando chega na ponta, o Auxílio Brasil, por exemplo, de R$400, que eu tenho o prazer de ter votado favorável, o nosso partido votou favorável na Câmara e no Senado, nós temos a convicção de que, chegando na ponta, o eleitor vai, de fato, ter consciência de quem fez e quem está conseguindo manter isso aí. E é por isso que o presidente Jair Bolsonaro está melhorando. É o eleitor que tem fome, na verdade, que tem urgência, né? É o eleitor que tem dificuldades, que precisa disso e que tem até, de certa forma, um medo de vir a perder isso, dependendo de quem seja o próximo presidente da República. Agora, senador, um outro assunto que está chamando bastante atenção é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que está no olho do furacão. Ele foi flagrado aí em um áudio dizendo que repassa verbas para municípios, indicado por 2 pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber do senhor, o senhor acha que essa afirmação respinga de alguma maneira no presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, eu tenho quase certeza de que o presidente Jair Bolsonaro não pediu isso ao ministro Milton Ribeiro. Foi um momento infeliz do ministro, lamentavelmente. Todo o Brasil hoje discorda desse sentimento que o ministro passou para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro com certeza não concorda com isso e não pediu isso. E eu só acho que está tarde, o presidente Jair Bolsonaro já deveria ter exonerado o ministro Milton Ribeiro. Não pode esperar o ministro Milton Ribeiro pedir demissão, tem que ser demitido sumariamente. Porque o senhor acha que isso desgasta a imagem do presidente? Desgasta porque ele não, mesmo o presidente não tendo feito esse apelo, esse pedido ao ministro, não tendo recomendado, ele é um assessor direto do ministro que cuida de um dos orçamentos mais importantes do Brasil. E com educação, que é, sem dúvida nenhuma, uma das pastas, se não a pasta mais importante para o futuro do Brasil. Agora, o senhor não acha que essa demora aí do presidente Jair Bolsonaro de tomar uma atitude mais contundente não é medo também do ministro sair atirando no presidente, por exemplo? Eu não acredito nisso. Não acredito de que o ministro teria armas ou munições para atirar no presidente. Eu acredito que, na realidade, essa leniência do presidente, essa demora em tomar decisões, é própria dele para não ser, talvez, injusto com uma pessoa, com um assessor direto, com um ministro que ele confia, que ele colocou lá por confiança, e também para atendendo pedido, talvez, de assessores, de aliados do ministro, olha, não foi bem assim, vamos analisar corretamente. Talvez, em função disso, o presidente segure um pouco mais, mas eu acredito que a demissão do ministro por uma questão de honra e dever de justiça deve sair logo, logo. Agora, ele não perde o timing, demorando demais? Porque o ministro podia pedir demissão também para aliviar logo o presidente. Ele não pedindo, o presidente não perde o timing? O ministro deveria já ter se ausentado de lá e ter mandado uma carta simplesmente dizendo: eu estou saindo, me perdoe pela decepção que eu fiz, Vossa Excelência e o Brasil. Passar. Deveria ter feito isso. O presidente perde o time, sim. Era para ter sido ato contínuo a essas declarações, a esses áudios infames que estão sendo divulgados aí. O presidente, ato contínuo, não deveria nem chamá-lo para uma conversa. Deveria ter assinado e publicado no Diário Oficial a demissão do ministro.
Obrigada, senador. Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre alguns projetos de autoria do senador Messias de Jesus. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, o presidente Jair Bolsonaro sancionou aí com alguns vetos a lei da privatização da Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Alguns pontos da lei são de sua autoria, não é isso? O senhor conseguiu aprovar uma emenda que é o Linhão de Tucuruí? O que é? Renata, quando o presidente Jair Bolsonaro encaminhou para o Senado, para o Congresso, a lei que privatizava, a MP que privatizava a Eletrobras, me veio a preocupação de que Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Somos o único. Aliás, é um sofrimento, eu quero pedir permissão para registrar aqui o sofrimento do nosso povo de termos apagões constantemente. Ontem foi mais um dia de 4 horas de apagão lá no estado de Roraima. Vocês recebem energia do... Nós recebemos, nós temos hoje energia própria da Jaguatirica 2, que está fornecendo, e temos termoelétricas. São as termoelétricas, que é um custo caríssimo para o Brasil. São cerca de 2 bilhões de reais de combustível mês para manter essas termoelétricas. Ou seja, isso é um absurdo. O Brasil paga muito caro para manter energia lá. E nós lembramos que Roraima é o único estado que não está interligado ao Sistema Nacional de Energia. E por que não está interligado? Porque nós temos ali a reserva, o Aimiri-Atroaris, que fica na estrada BR-174, entre Manaus e Roraima. São 100 quilômetros de reserva. E não há um acordo com os indígenas. Não há um acordo com os indígenas, eu diria, com os representantes dos indígenas, aqueles que assinam pelos indígenas. Não há um acordo. Embora a OIT 169, que fala dos tratados com os indígenas, ela diz que, apresentado o Plano Básico Ambiental, componente indígena, traduzido para a língua originária dos povos indígenas, a obra deverá iniciar. E isso foi feito. O governo apresentou o Plano Básico Ambiental, traduziu para a língua originária dos Waimiris-Atroaris, e mesmo assim eles não chegaram em um acordo. Nós colocamos Porque eles não permitem que a obra seja feita... Não permitem que a obra seja feita, embora passe na faixa de domínio da BR, seja terra da União, eles não permitem, porque, segundo eles, vai degradar a área deles. E eles querem uma compensação financeira muito alta por isso. Nós apresentamos uma emenda na lei de privatização da Eletrobras, que virou lei, que garante que, apresentado o Plano Básico Ambiental, traduzido para a língua deles, o governo federal está autorizado a iniciar imediatamente a construção do Linhão de Tucuruí. Mesmo sem a anuência deles? Mesmo sem a anuência deles, porque a exigência, inclusive do Tratado Internacional, é que, apresentando o Plano Básico Ambiental, componente indígena, e traduzido para línguas deles, já está o povo autorizado. E eles pediram uma compensação financeira. Já foi proposto uma compensação financeira para eles, cerca de quase 200 milhões de reais, em obras, serviços, equipamentos. Eles, insatisfeitos, querem agora mais de 300 milhões de reais. E isso tem impedido que o governo faça esse acordo com a para a empresa pagar isso, compensar isso financeiramente lá para os Waimiris-Atroaris. Mas a nossa lei está aprovada. A minha emenda virou lei. E, em função disso, é que o presidente Jair Bolsonaro publicou a licença de instalação e foi lá em Roraima lançar a pedra fundamental para início da obra. Infelizmente, agora, passado alguns meses, ainda não iniciou em função dessas tratativas que estão continuando. Mas eu espero que seja logo, porque não pode o presidente da República sair de Brasília, ir a um estado, lançar essa obra que é de fundamental importância para o estado, e é um compromisso dele com o povo de Roraima, foi lá fazer o lançamento de uma obra e essa obra não iniciar, não acontecer. Então, nós esperamos que o governo possa se juntar, se encher de vontade política e iniciar a construção do Linhão de Tucuruí, tão importante para o meu povo de Roraima.
Agora, tem previsão orçamentária para isso? Aí são outros 500. Essa obra foi licitada. Essa obra já foi licitada. A empresa, inclusive, já solicitou realinhamento de preço. Esse realinhamento de preço já foi discutido no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral, na ANEEL e no Ministério de Minas e Energia, e chegaram a um acordo do valor que deveria ser a obra. Foi só exatamente por isso que o presidente pôde ir lá e fazer o lançamento da pedra fundamental da obra. O orçamento existe, a obra, inclusive, está licitada. Ok. Senador, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.